Correção generalizada no mercado cripto nesses últimos dias por conta do risco de nós não termos os cortes de juros que o mercado está esperando no final desse ano, por conta derivado de um risco que eu venho sinalizando aqui no canal. Inclusive o último vídeo aqui do canal foi falando sobre esse risco, divulguei um vídeo na terça-feira falando sobre esse ponto e nos dias seguintes o mercado já começou a corrigir justamente por conta desse risco. É disso que a gente vai falar no vídeo de hoje, tentar entender o que está acontecendo, o que está por trás dessa queda e se houve principalmente uma mudança de cenário. Se o cenário mudou, se a tendência de alta acabou, se agora a gente pode ver uma queda maior, uma queda mais generalizada no mercado. Para que no final desse vídeo você consiga ficar mais tranquilo, principalmente, e saber o que fazer dentro da sua carteira para investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Então, enquanto roda a vinheta, considere se inscrever aqui para continuar acompanhando esse tipo de análise. Pessoal, antes de começar o vídeo, sem grandes enrolações, se você quiser receber no seu WhatsApp uma consultoria gratuita, uma análise gratuita da sua carteira, é só clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. No primeiro link você cai nesse formulário que está aqui na tela para vocês, é um formulário que você preenche em 2 minutos, tá? É só colocar aqui o seu e-mail, coloca o seu nome, óbvio, para eu conseguir entrar em contato com você, né? O seu número de telefone também, e aí você preenche as informações sobre a sua carteira. Você coloca como está a sua carteira cripto, as posições que você investe, e um espaço para colocar todas as dúvidas que você tem em relação ao mercado. Depois de no máximo 15 dias eu entro em contato com você com uma análise gratuita da sua carteira e respondo as suas dúvidas, e aí a gente tem um espaço para bater um papo no WhatsApp. Sou eu mesmo que respondo todo mundo, tá? Então ainda mais nesse momento que o mercado tá caindo, que você deve estar com muitas dúvidas, sem saber se é hora de comprar, de vender, não sei o que, clica aqui no link, você vai ser direcionado diretamente para o WhatsApp e já pode mandar tudo diretamente por lá, beleza? Você vai ser direcionado para esse formulário, depois vai cair no meu WhatsApp e você pode me mandar todas as dúvidas que tiver por lá e a gente vai conversando. O foco aqui é que ninguém fique desamparado. Dito isso, vamos entrar para o vídeo de hoje e falar sobre essa queda atual no mercado. Eu gosto sempre de recapitular o cenário que a gente quer ver, o cenário que o mercado está esperando, que é o cenário positivo para o mercado cripto para o final desse ano de 2025, que é um cenário de inflação nos Estados Unidos caindo e a economia desacelerando. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a economia americana está menos forte e vai exigir que o Fed corte a taxa de juros, injete liquidez, injete dinheiro nos mercados para a economia voltar a acelerar, voltar a aquecer. Historicamente, movimentos de corte de juros e injeção de liquidez são positivos para mercados de risco. As pessoas ficam com mais dinheiro na mão, a economia volta a acelerar, as empresas voltam a crescer e todo mundo sai comprando ativos de risco. Historicamente, cripto reage muito bem a esse movimento e nesse ciclo vem reagindo muito bem a essa expectativa de corte de juros. A gente sabe que esse rally que a gente viveu nos últimos meses foi muito por conta do primeiro corte de juros que a gente teve agora no mês de setembro. Nós começamos a ver o início desse cenário perfeito ser desenhado nesses últimos meses. Foi quando justamente o Fed voltou a cortar juros depois de uma pausa de longos meses. A gente teve o corte de juros lá no final de 2024, que fez o mercado passar por um grande rally de alta, uma pausa longa ao longo de 2025 e a volta, a gente consegue ver no gráfico, a volta desses cortes de juros agora nesse último mês. Por quê? Porque a gente tem um cenário principalmente de economia desacelerando nos Estados Unidos. Dentro do que a gente desenhou aqui como nosso cenário perfeito, o cenário de economia desacelerando é o que vem chamando mais atenção do Fed, e por isso ele olhou e falou: a economia americana está desacelerando, o mercado de trabalho está enfraquecido, preciso cortar os juros. E o mercado se animou com essa notícia e principalmente com a possibilidade de termos novos cortes de juros, mais cortes de juros nos próximos meses. O cenário base no momento atual são de 2 cortes de juros em outubro, no mês que nós estamos para entrar, e em dezembro, 2 cortes de juros de 0,25. E eu destaquei no último vídeo que o grande risco do mercado seria se nós não tivéssemos 2 cortes por conta principalmente ou de uma alta da inflação ou de uma reaceleração econômica nos Estados Unidos. Se qualquer um desses 2 pontos começassem a chamar mais atenção no mercado, nós poderíamos ver uma correção por conta dessa frustração de expectativa com o corte de juros. E o que a gente viu nesses últimos dias foi justamente um fortalecimento, um crescimento desse risco. Primeiro, vamos discutir aqui sobre a própria visão do Fed. Na ata
divulgada pelo Fed quando ele cortou os juros agora em setembro, na semana passada, a gente consegue ver ali em cima que ele adicionou, em comparação com a ata da reunião anterior, o que está em vermelho foi o que mudou de uma ata para outra, ele adicionou que ele tinha falado na ata anterior que a inflação se mantém de alguma forma elevada. Ele adicionou nessa última reunião que a inflação subiu. Então o Fed reconhecendo que a inflação subiu. E nessa segunda-feira, em uma palestra, em uma entrevista, o Powell, ele repetiu algumas coisas que ele falou na sua coletiva da semana passada, quando houve os cortes de juros, mas ele deixou bem claro, essa aqui é a última linha que eu estou querendo destacar, que não existe daqui para frente caminho sem risco para a política monetária dos Estados Unidos. Gabriel, o que isso quer dizer? O que é falar que não existe caminho sem risco? O Fed reconheceu, o Powell, na verdade, reconheceu o que está óbvio para todo mundo. A economia americana, de um lado, está desacelerando, o mercado de trabalho desacelerando, o desemprego subindo, do outro lado a inflação continua alta. Então, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Se você corta os juros, você corre risco de fazer a inflação subir mais ainda, o que é prejudicial. Se você não corta, corre o risco do desemprego subir. Então, qualquer caminho, cortar ou não cortar, envolve um risco, tanto para a economia americana, quanto para o Fed, quanto para os mercados. Então, Powell aqui deixou muito claro que não é uma decisão óbvia sair cortando juros que nem doido. Eles terão que observar todos os dados econômicos. E o que eu comentei no último vídeo, que todos os dados macroeconômicos serão muito analisados pelo mercado e muito provavelmente trarão muita sensibilidade, muita volatilidade. Bom, dito e feito, né? Hoje, na quinta-feira, dia 25 de outubro, foram divulgados, primeiro, a revisão do PIB trimestral, do PIB do segundo trimestre nos Estados Unidos, dados de pedidos iniciais de seguro-desemprego, que foram os dados mais importantes de hoje que mais fizeram preço. O PIB dos Estados Unidos ele foi consideravelmente revisado para cima. O número anterior divulgado havia sido de 3,3% e ele foi revisado para 3,8%. Uma revisão muito grande. Está rolando um problema nos Estados Unidos grande de divulgação de dados econômicos. Ainda não se sabe a raiz do problema. O Trump fala que os dados são manipulados para mexer na política monetária. Já o Powell fala que o problema são das agências que extraem esses números e porque a população não está respondendo direito às pesquisas. De qualquer forma, já é a quinta revisão de dado macroeconômico nos Estados Unidos de uma magnitude muito grande. A gente tem que lembrar que essa revisão do PIB é uma das maiores da história e a última revisão do payroll, dos dados de mercado de trabalho, foi a maior da história. Então, as agências econômicas que medem esses dados econômicos errando por muito e tendo que revisar esses números depois. Enfim, isso é uma outra discussão. PIB revisado para cima, mostrando um PIB muito mais forte do que o mercado esperava, do que se achava que tinha sido a atividade econômica dos Estados Unidos no segundo trimestre. Então, peraí, se o PIB está muito forte, por que o Fed vai cortar os juros? Se a economia americana está crescendo num ritmo acelerado. E um segundo dado, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é aquele pedido que o funcionário faz quando ele recebe um aviso prévio ou quando de fato ele é demitido, mesmo sem aviso prévio, ele faz o requisito por um seguro-desemprego. Esse dado é divulgado semanalmente. E nas últimas semanas ele veio muito forte, ou seja, muitos pedidos iniciais de seguro-desemprego, mostrando um mercado de trabalho muito desaquecido, ou seja, pessoas sendo demitidas num ritmo muito forte, junto com isso a taxa de desemprego subindo. Isso que fez o Fed cortar os juros. O mercado está olhando bastante para esse número de pedidos iniciais. E essa semana ele veio fraco. Menos pessoas sendo demitidas do que era esperado. Então o mercado olhou e falou, opa, talvez o mercado de trabalho não esteja tão ruim, talvez o desemprego não vá subir tanto e a economia está forte. Ferrou. O Fed não vai cortar os juros. O Powell, ele só quer um motivozinho, tá, gente? Ele só quer um motivozinho para não ter que cortar os juros, porque é claro que ele não quer, é claro que ele não quer. Ele não quer nem um pouco cortar os juros e correr risco da inflação subir nem que seja 0,1%. E parece que esses dados podem ser o começo do que pode ser uma tendência que vai dar justificativas, vai dar ali argumentos para o Powell falar, não preciso cortar os juros agora. Outubro eu vou dar uma seguradinha. E essa discussão ela já começa a rolar no mercado. Nós já começamos a ver casas de análises e economistas e analistas falando que os dados novos enfraquecem o cenário do Fed cortar juros rápido.
O que a gente quer? A gente quer que corte de juros rápido, a gente quer um monte de corte de juros, igual foi em 2020, 2021. É isso que a gente quer, out-season, cortar juros rapidão, corta de 4 para 1%, taca o dedo lá, corta juros pra caramba, faz a economia voar, joga liquidez pra caramba no mercado, faz mais uma dia subirem. É isso que a gente quer, mas não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. Por isso que eu bato na tecla que sempre o ciclo tá diferente, o ciclo menos volátil, out-season não vai ser igual. É um ciclo macroeconômico muito diferente, pessoal. Então o mercado ele já passa a levantar essa preocupação, a levantar essa bandeira vermelha. Opa, esses dados aí mostram que talvez não tenha os cortes que a gente esteja esperando. Por quê? Porque a economia está forte e, na contramão, todos os componentes de inflação, que são divulgados junto nesse número, né, que são divulgados ali nos dados de PIB, que são divulgados nos PMIs, que são os dados de atividade econômica, tanto de serviços quanto de indústria. Quando você vai pegando os componentes desses indicadores que mostram, que são relacionados à inflação, que são relacionados a preço, tu vai vendo que os componentes do CPI, os componentes que formam a inflação americana, eles só estão subindo. Isso mostra uma sinalização de que a inflação está aquecendo. Então levanta mais ainda esse risco da inflação voltar a subir ao longo dos próximos meses. Inflação subindo com desemprego não subindo, com desemprego estagnado, opa, estagna a inflação, não precisamos cortar tanto os juros. Destrinchei bastante o cenário atual, destrinchei bastante os riscos, como eu comentei no último vídeo, fiz um vídeo só destacando isso que estava me preocupando e o mercado veio a corrigir por conta disso. Dito isso, qual que é o cenário daqui para frente? Nesse momento, o cenário base ainda é de 2 cortes de juros em 2025, ainda é o que o mercado aposta. O mercado está apostando ali em 85% de probabilidade de um corte de 0,25 em outubro e 60% de probabilidade de um corte em dezembro. Essas probabilidades estavam muito mais altas no começo dessa semana, quando eu gravei o primeiro vídeo. Estava sinalizando 90 e tantas probabilidades, chances de corte em outubro e também uma probabilidade muito maior de cortes em dezembro. Então o mercado reduziu essa expectativa e falou, opa, agora não é mais tão certeza assim. Mas ainda é o cenário base. Um número que vai trazer bastante volatilidade para o mercado é o PCE. Pode ser que você esteja assistindo esse vídeo e esse número já esteja sendo divulgado. Por isso que é importante ativar o sininho aqui embaixo, tá? Se inscrever no canal e ativar o sininho, porque o YouTube avisa quando o meu vídeo é divulgado. Por exemplo, vou lançar esse vídeo agora na quinta-feira à noite e o dado do PCE, ele sai na sexta-feira de manhã. Então pode ser que você assista esse vídeo quando o dado já tiver divulgado, tiver sido divulgado e o mercado já tiver mudado completamente de preço, beleza? De qualquer forma, nós temos o PCE, que é o principal indicador de inflação, sendo divulgado amanhã, nessa sexta-feira, 26 de setembro. Um dado que traga inflação acima do que o mercado espera, acima desse 0,2 ou anualizado acima desse 2,9, é ruim, bem ruim para o mercado, tá? Porque diminui consideravelmente a chance de corte de juros em outubro. E isso tende a fazer a correção se estender, a correção ser maior. Agora, um número melhor, uma inflação abaixo de 0,2 ou eventualmente até uma deflação, o que é extremamente improvável, mas caso aconteça, aí deixa o mercado bem mais aliviado. Aí fala, opa, a inflação está sim dando uma enfraquecida, isso é bom e o mercado tende a precificar, voltar a precificar uma altíssima probabilidade de corte de juros em outubro. Foi o que eu comentei no último vídeo. O mercado vai ficar olhando para cada indicador macroeconômico e vai ser extremamente volátil, extremamente sensível a eles, porque ele vai ficar mudando de cenário o tempo todo, porque o único foco do mercado agora é quantos cortes de juros até o final do ano. Eu até trouxe uma análise aqui bem legal, contando um pouco da historinha desse ciclo e mostrando como é necessário, é importante a gente acompanhar o mercado de um ponto de vista macroeconômico, porque o macro ele vem sendo a grande tônica, a grande história desse ciclo até agora, né? A gente começou o ciclo ali, vou dizer em 2023, né? Mas a alta forte mesmo, o movimento forte de alta do Bitcoin começou com o lançamento dos ETFs de Bitcoin ali no começo de 2024. Logo depois do lançamento dos ETFs, a gente já tinha a expectativa de que o ciclo de corte de juros ia começar no ano de 2024. E a gente teve uma frustração muito grande. A alta da inflação, a economia americana não estava desacelerando tanto e o mercado corrigiu bastante. O Bitcoin chegou ali a bater $50 mil, foi a maior correção desde o topo dentro desse ciclo. No final de 2024,
taxa de desemprego nos Estados Unidos começou a subir muito, o Fed vai cortar os juros, o Fed cortou os juros, o Fed cortou os juros, Trump ganhou a eleição, tivemos um último trimestre de 2024 muito forte. Terminamos o ano muito forte com cortes de juros, expectativa de mais cortes de juros. A inflação volta a subir e o Trump implementa as tarifas. E o mercado fala, com tarifa a inflação vai subir mais ainda. O Fed fala, não vou cortar juros. O mercado, desmorona de novo com essa ideia de tarifaço e que, meu Deus do céu, achava que ia ter muito corte de juros em sequência, teve só um, só dois. Agora a gente está na mesma história. Um final de ano com o mercado animado, passou por um rally forte de alta, com expectativa de muitos cortes de juros, veio o primeiro e o que será que vem nessa caixinha amarela? Qual que será que vai ser a história desse último trimestre e do começo do ano de 2026? Para mim, depende da quantidade de corte de juros que nós teremos. Se nós teremos, de novo, uma quebra de expectativa do mercado ou se nós teremos uma continuação do ciclo de cortes. A chance da gente não repetir 2024 e 2025 é por meio de um ciclo um pouquinho mais longo de vários meses seguidos de corte de juros. Mas se a história for a mesma de 2024 e 2025, esperemos uma correção. Se o Fed pausar os cortes de juros, esperemos uma correção do mercado para voltar a subir quando ele voltar a cortar e repete-se o que está acontecendo desde 2024. Gabriel, não tem possibilidade disso acontecer porque 2026 é o fim do ciclo, vai fazer topo em novembro, aquele carinha me falou que o topo vai ser em outubro. Esses caras estão errando há 3 anos, né, gente? Vamos com calma. Dito tudo isso, posicionamento, vamos falar de posicionamento de carteira aqui, gente, que é o mais importante, mas só para fechar essa análise e não ficar em cima do muro, eu ainda vejo que a probabilidade maior do mercado é uma probabilidade do mercado seguir um movimento positivo de longo prazo. Olhando para os próximos 6 meses, eu vejo que o mercado tem mais chances de atingir patamares mais altos do que mais baixos. Embora correções no curto prazo, 1 mês, 2 meses, sejam extremamente possíveis. É normal, Bitcoin bater um topo, corrigir 20%, 30% e depois voltar para um movimento de alta, beleza? Eu acredito que essas correções de curto prazo, como está acontecendo agora, irão acontecer, mas que para os próximos 6 meses o cenário é bem positivo, porque a maior probabilidade ainda é de corte de juros. Posicionamento. Cara, índice de medo e ganância já está sinalizando medo no mercado, tá? Já entrou no patamar de medo. Entrar em patamar de medo já é uma sinalização clara de início de compra. Eu estou recomendando para os meus clientes, direcionando aos meus clientes compras graduais. A primeira compra já foi feita, entramos no patamar de medo, estamos com o mercado não eufórico, mas sim com medo. É o momento de comprar. Quando eu digo nós, eu digo eu, meus alunos e os meus clientes que eu ajudo a gerenciar a carteira dentro da minha consultoria, nós estamos realizando as primeiras compras, mas claro, a depender do percentual de caixa de cada um, do objetivo, da carteira, de como está configurada a carteira. Mas quem está há muito tempo esperando uma janela de compra, uma oportunidade de compra, nós estamos entrando num momento que o gráfico de medo e ganância indica que historicamente é uma boa janela de compra. Sempre que esse gráfico entra no patamar de medo, o mercado passa por um movimento de alta. Depois a gente consegue ver isso no gráfico. A correlação desse indicador com fundos do Bitcoin é muito grande. Resumindo tudo isso dentro da nossa estratégia, tem a caixa para possíveis correções. Na verdade, eu posso dizer que tem a caixas para essa correção que nós estamos vivendo. Quem se preparou muito bem e fez o seu caixa, fez sua gestão de risco, está aproveitando esse momento para comprar, para fazer um DCA e comprando aos poucos. Eu estou comprando algumas criptos específicas apenas, algumas que eu entendo que possuem catalisadores fortes, que são bons ativos, foca em qualidade, não foca em quantidade. Estou comprando poucos ativos, mas com uma qualidade muito boa, beleza? Essa alta é uma alta selecionada, tá? A alta do mercado desde 2023 até agora é uma alta selecionada, então toma cuidado em sair comprando tudo, tá? E quando o mercado estiver em alta, não hesite em realizar lucro. Quem realizou lucro nos momentos que Solana estava a $250, Ethereum estava a $5.000, Bitcoin estava a $120, $120.000, nesses momentos, quem realizou lucro, quem fez caixa, que foi exatamente o que eu venho comentando aqui nos vídeos, o que eu venho aplicando na carteira dos meus clientes, está muito bem posicionado agora, está protegido desse movimento e
aproveitando, tá feliz com a queda, porque tá aproveitando para comprar barato. E não se prenda a padrões do passado, não se prenda a historinha de ciclo de 4 anos e out-season vai começar, esse tipo de coisa. Entenda as mudanças do mercado. É isso que faz um bom investidor, é isso que faz um bom analista. Beleza, pessoal? Tinha outro vídeo programado para hoje, tá? Tinha um vídeo falando sobre algumas teses, sobre algumas altcoins que eu tô observando. Tive que atualizar por conta dessa correção do mercado. Então, se você gostou e se esse vídeo te ajudou, deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, porque é importante você às vezes acompanhar algum vídeo logo que ele sai, beleza? E lembrando que se sobrou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui ou clica no primeiro link da descrição e cai no meu WhatsApp. Bora pra cima, pessoal. Vai dar tudo certo.